Vamos agora iniciar mais um momento de meditação da palavra com Cleverson Rodrigues. Será que é Deus, né? Deus, Jesus, ele não imputou culpa nesse sentido por ele não acreditar. O que Jesus fez? Tomé, olha aqui, ó. Tomé, as marcas. Eu tenho as marcas de Cristo. Então, quando eu olho para as suas marcas, para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você já viveu, e eu vejo as marcas de perseguição, de batalha, de guerra, isso me mostra que você é parte dele. Um só com Cristo. Cabeça e corpo, como ele me chamou para ser. Então você tinha na mesa Tomé e Creu. Vocês tinham na mesa Pedro, Deus livre, né? Pedro dava vida por Jesus, né? Mas eu negaria 3 vezes, olha, né? Que era rapidinho. A hora que ele visse que a corda estava no pescoço, ele se ofendeu. Eu não conheço. Vocês já pensaram, meus irmãos? Caminhar com o mestre, estar com o mestre, ver as obras, ser o principal discípulo. E naquela hora você pegar ele. Alguém falar assim para você: ô irmão, conversa. Para quê? Isso aí eu não conheço. Andaram comigo, estiveram comigo. Vem orando, chegando, estando em Deus, cultuando. Não, mas eu não conheço. Né, pastor? Foi mais ou menos assim. E dessa forma. Mas Jesus conhecia, né? E o que Jesus falou para ele? Realmente, você é tudo aquilo que eles pensam. Antes mesmo que eu dava o cante, você vai me negar 3 vezes. Nem ele sabia, mas Jesus sabia. Então, olha a profundidade disso, irmão. Você acha que Jesus escolheu errado? Fala para mim. Você, uma área, até o Miguel que também dormiu lá, que sono nos anjos. Você acha que Deus escolheu errado, meu irmão? Era você que era para estar aqui nessa noite? Recebendo essa mensagem? Não. Era vocês. Vocês, Jesus escolheu certo. Aleluia. Ele sabe quem escolhe isso. Glória a Deus. Isso me deixa muito feliz. Porque nós tínhamos a Tomé e Creu. Tínhamos Judas, nós tínhamos Pedro, que negaria Jesus 3 vezes. Judas endemoniado. Judas estava com Satanás no corpo. Já estava nele, Jesus falou: está em você. Aí você tinha 2 irmãos brigando para ver quem sentaria à direita e quem sentaria à esquerda. Aí você tinha o Zelote lá assim: não, vocês vão precisar de espada. Peraí, tem 2 aqui. 2 espadas. Mas Jesus falava de 2 espadas. Falava dessa aqui. A palavra de Deus, a espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, de juntas e medulas, apta para discernir tudo aquilo que fazemos no nosso coração. Vocês terão que fazer decisões difíceis nos próximos dias. Vocês. Aleluia. Deus vai apertar, Ele vai estreitar os caminhos. E cada escolha que vocês fizerem tem que ser na direção de Deus. Assim como foi o batismo. Não façam nada sem orar. Não façam nada sem buscar a resposta do Criador. Aleluia, Jesus. Nós temos todo o tempo do mundo, que Deus nos deu. E a gente pensa que todo o tempo do mundo é um tempo enorme. Mas na verdade, nós não temos mais do que hoje. Por quê? O ontem já passou, não pode ser mudado. Aquilo que você fez há 1 minuto atrás não pode ser mudado, já era. Passou, não. E o amanhã ainda não existe, pertence a Deus. Então o que você tem que entregar para Deus neste momento agora? É quem é você hoje. Quem você está sendo hoje na presença de Deus. E se você tiver uma vida assim com Deus, vivendo hoje, um dia de cada vez, você vai ver que hoje vai ser melhor do que foi ontem. Aleluia. E amanhã será melhor do que foi hoje.
Glória a Deus. Porque todos os dias você estará na presença de Deus. Então, você tinha a mesa de ceia. E naquela mesa, Jesus estava querendo ensinar algo para os seus discípulos. Ele estava querendo falar a respeito da crucificação. Ele estava querendo falar: olha, eu vou morrer. Daqui a muito pouco tempo, meu sangue será derramado por amor de vós. O pão será partido, eu sou o pão. E o pão será partido, será comido por amor de vocês. E eles não entenderam. Eles não entenderam, sabe por que eu digo que eles não entenderam? Porque depois que Jesus foi morto, que Jesus foi pendurado no madeiro, que Jesus foi moído, foi pisado, Jesus estava dois deles no caminho de Emaús, os dois discípulos, e andavam triste, falando assim: a nossa esperança se foi. O Salvador morreu, aquele que ia nos salvar morreu, não está mais entre nós. E agora a nossa esperança já era. E Jesus caminhava junto com eles. Jesus apareceu, ele transfigurou. E Jesus falava assim para eles: mas como assim? Vocês não lembram que todos os profetas da Bíblia falavam a respeito daquele que teria que vir, teria que morrer, padecer muitas aflições e tal, e Jesus ministrando. Irmãos, quando os nossos olhos estão fechados, nem Jesus, o próprio Mestre ensinando, pregando, nem a melhor palavra, nem a palavra de todos os profetas, nem a melhor pregação, nem o melhor culto, nada vai poder abrir a nossa visão para enxergar o Mestre. Mas existe uma coisa que faz com que eu e você tenhamos os nossos olhos espirituais abertos. Jesus estava preso no caminho de Emaús, e os dois seguindo. Jesus já havia morrido, já havia passado a Páscoa, estavam todos tristes, escondidos em uma casa. Aqueles dois provavelmente estavam se dirigindo para aquela casa também, até que, de repente, um deles falou assim: ei, você, quem é você? Acaso você não tem ouvido das coisas que aconteceram aqui em Jerusalém nesses últimos dias? É um viajante? Nós estamos falando de Jesus, aquele que veio te salvar, e eles estavam falando de Jesus para Jesus. E os olhos deles não conseguiam enxergar que ele era Jesus, que ele era o Mestre. Por que, irmãos, a gente não enxerga? É como eu falei aqui na oração: a gente enxerga onde Jesus subiu, mas a gente não consegue enxergar onde ele estabeleceu. Aleluia. A gente não consegue enxergar no nosso irmão beleza alguma para que nós desejamos. A gente não consegue enxergar. A gente diz que a gente é corpo de Cristo. Eu sou corpo de Cristo, meu irmão é corpo de Cristo. Mas quando chega na hora de você identificar o Cristo na vida dele, você não enxerga nada. Você olha e fala: não, esse aí eu acho que não é nem cristão, deve ser o Satanás. Às vezes é assim. Acredite. Vai chegar horas que vocês vão se perguntar para Deus: será que aquele irmão que está comigo é homem de Deus mesmo? Vocês vão se perguntar. No pior, vão ter horas que vocês vão se perguntar a respeito dos seus líderes, aquelas pessoas que estarão acima de vocês. Irmãos, ser obreiro não é uma missão fácil. Vocês serão provados nisso porque vocês estarão caminhando dia a dia do lado do pastor. E no momento que o pastor tiver suas falhas, as suas angústias, as suas frustrações, vocês vão ser as pessoas que estarão mais próximas deles, e essas pessoas vão saber os problemas pessoais, inclusive, do pastor. E aí, como você vai agir diante de uma situação dessa? Você vai ser como Judas, que vai expor a ferida do seu irmão? Ou você vai ser um obreiro fiel, alguém realmente hábil? Porque amanhã depois você vai ser o pastor, você vai ser a pastora. Amanhã depois você vai estar com os seus obreiros. E você vai ter o seu dia mal. E eles vão olhar para você, e será que eles vão te entregar, expor as suas feridas? Ou eles serão aqueles que vão acolher você? Entende, irmãos? O que eu estou querendo dizer? São níveis que mostram se o obreiro está preparado ou não. Aliás, essa é uma das formas de você reconhecer alguém que está apto para exercer o ministério. A misericórdia.
Existem duas formas de você conversar com Deus. Existem mais, mas você pode pedir para Deus fazer justiça, ou você pode pedir para Deus ter misericórdia. Justiça e misericórdia são polaridades, elas estão em polos inversos. Por que eu estou falando isso? Se você pedir justiça para Deus e Deus analisar o caso e ver que você realmente está sendo justo e a outra pessoa está sendo injusta, Deus pode até abater aquele, ele pode descer esse pouquinho. Justiça de Deus. Deus ele pesa, ele tem uma balança de equidade. Mas também você pode pedir misericórdia. E às vezes você vê uma situação onde a pessoa está errada mesmo, a pessoa é culpada. Ela reconhece, pequei contra Deus, pequei contra o céu, estou errado, sou culpado. E você ora por misericórdia. E o tempo passa, e daqui a pouco tempo a pessoa se levanta, aquele pecado que ele entregou para Deus é perdoado, é apagado, é riscado, jogado no mar do esquecimento. E aquela pessoa, quando você olha, você nem reconhece a forma como Deus está atuando na vida dela. E você vai orar e vai dizer assim: não, valeu a pena pedir misericórdia, valeu a pena olhar essa pessoa e ver que ela está na presença de Deus em verdade. Porque nós temos escolhas. Vocês têm escolha. Qualquer um de vocês poderiam estar numa balada, talvez seria mais divertido para a carne. Podia estar com as grandes amizades. Olha quantas amizades vocês deixaram para trás. Isso é inevitável. Quando vocês resolvem andar com Deus, tudo aquilo que te afasta de Deus, Ele remove. Não tem como. Eu mesmo era alguém que vivia nos bailes, de segunda a segunda. Eu adorava o que fazia. Eu era muito bom em dança. Eu chegava lá, você chegou, era alegria. Eu adorava. Mas quando Deus falou: se você quiser andar comigo, você tem que largar essa vida e viver a vida que eu tenho para você, eu tive que fazer uma escolha. Eles não entenderam, ninguém entendeu. Algumas pessoas acharam que eu morri, porque o meu irmão faleceu no da mesma época, e algumas pessoas acharam que até eu tinha morrido, porque eu sou eu. Mas, irmãos, eu não me arrependo nem um dia da escolha que eu fiz de estar na presença de Deus, porque eu posso olhar para vocês e ver frutos. Aleluia. Amém? Não que a gente esteja colocando uma carga sobre vocês, não é isso. Mas, né, pastor Fábio, a gente olha os jovens e a gente sabe que dali tem coisa boa, tem coisa grande. A gente não sabe o que é. A gente fica ansioso por ver a forma como Deus vai usar cada um de vocês. Né? Da mesma forma também a gente olha para nós e eu me olho assim e eu não vejo a hora de ficar com a cabeça branca, sabe? Porque eu sei que quando eu chegar lá, cabeça branca, eu já vou ter passado tanta coisa, eu ainda vou ter tanto a ensinar, porque é assim, quando você se torna ancião, acontece algo interessante. O nosso Deus lá em cima, ele tem 24 anciões ao redor do trono. São conselheiros. São pessoas com quem Deus pode se aconselhar. Eu não sei dizer quem são, não me pergunte, porque a Bíblia também não fala. Mas eu posso acreditar que são os profetas, os apóstolos, talvez quem sabe, né? Os primeiros heróis da Bíblia, até homens como Enoque, que caminharam com Deus, né? Aqueles primeiros que viveram antes de Juliano. Eu não sei, mas eu sei, irmãos, que eu quero chegar numa idade aí, cabeça branca, na presença de Deus. Amém? Eu quero ver vocês. E o porquê que a minha preocupação é ensinar para vocês hoje o que é correto, o que é certo, o que é justo diante de Deus. Porque amanhã depois vocês vão ser pastores do meu filho. Amanhã depois vocês vão estar ensinando meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Não, tenho 8 anos agora. Quando vocês tiverem na idade de 40, eu vou estar ali mais ou menos na nossa idade, sendo pastoreado por vocês. E aí, se a gente não preparar vocês para exercer esse chamado, o que vai ser deles? O que vai ser do Miguel? Quem vai ensinar para eles o caminho? Então, a nossa função é preparar vocês. O pastor Fábio preparou o caminho, para ter preparado o caminho para mim, eu até te agradeço, pastor Fábio, porque o pastor Fábio, ele acredita mais no meu chamado que eu mesmo.
A pastora Jéssica, eu acho ela engraçada. Às vezes ela parece que não acredita. Às vezes ela fica meio brava comigo. A gente nunca discutiu, nunca falou uma palavra errada com ela. Mas eu deixo ela ficar brava comigo e eu também vou perguntar. Ela parece ser meio brava. Mas eu ainda me lembro lá no Sítio Cercado, quando eu era da mídia, eu filmava, né? Ela era da mídia também, a gente trabalhava na mídia. Eu era da mídia e ela me chamava de pastor. Eu não era nem membro. Ela sempre me chamou de pastor Cleves. Ela enxergou algo em mim, no meu chamado, que nem eu mesmo. Se você me perguntar hoje, Cleves, você é pastor? Não, o pastor Fábio sabe o que aconteceu no ministério. Até hoje eu sou membro. Já fazem 5 anos que eu estou no ministério e até hoje eu sou membro. Isso não entristece você, irmão, de forma alguma. Existem processos e chamados que eles demoram um pouco mais para poder acontecer. Porque é como o bambu chinês. O bambu chinês, antes de ele aparecer e começar a crescer, ele cresce 5 anos para baixo. Depois de 5 anos que ele está ficando a raiz, ele já está forte, ele está firme e começa a aparecer. E de mais a mais, Deus também já preparou um caminho para mim. Né? Quando eu nem pensava em pregar a palavra de Deus, quando Deus me chamou, vou dar um testemunho rápido aqui. Quando Deus me chamou para a palavra, eu era assim como vocês. Tinha acabado de batizar e eu tocava de instrumento lá no carro. E um dia o pastor olhou para mim e falou assim: irmão Cleves, Deus mandou eu chamar você aqui à frente para te ungir. Porque eu olhei para você e vi uma Bíblia aberta em cima da sua cabeça com letras douradas. Eu perguntei para Deus o que era aquilo. E Deus falou assim, que era o dom da palavra, só que o dom da palavra revelado. Era um dom diferenciado na palavra. Eu fiquei feliz, meu coração ardeu, só que eu nunca tinha lido a Bíblia. Olha, imagine um jovem como vocês aqui, que tinha acabado de se batizar, que estava tentando ler. Eu tentava ler, mas eu confesso para vocês que eu dormi em cima da Bíblia, não tinha ânimo. Eu não conhecia aquelas coisas. Para mim era como, sabe a caixinha de promessa? Você tinha um versículo, o que vai ser? E Deus vai falar para o meu dia, ele vai lá e que legal, é isso. Então, irmãos, era assim. Aí o que aconteceu? Depois daquele dia eu falei, bom, se Deus está me chamando para a palavra, eu vou ter que buscar o conhecimento da palavra. Aí fui para onde? Buscar mais cultura, estudos, ensino, Bíblia, essas coisas. E vi um jovem pregando, assim com uma intrepidez, com uma ousadia. Ele estava detonando os pastores do sistema religioso. Eu achei aquilo como. Falei, meu Deus, se é irmão, só pode ser do Satanás. Está acabando ali com as pessoas ouvindo ele, não vão pedir para ele. Mas eu comecei a escutar a mensagem dele. Comecei a escutar e falei, não, essa mensagem eu nunca vi em lugar nenhum, mas eu vou pegar a Bíblia aqui para ver se ele está falando a verdade. E pastor Fábio do céu, naquele dia em diante, Deus começou a me revelar através desse irmão. O que aconteceu, irmãos? Eu falei, mas eu quero uma confirmação de Deus. Se esse irmão for homem de Deus, Deus vai correr para ter que aprender a palavra, o senhor vai trazer ele aqui no Brasil. Ele morava no Japão. O senhor vai trazer ele aqui no Brasil. Irmãos, eu vou contar para vocês que Deus não trouxe ele apenas no Brasil. Deus trouxe ele para o Paraná, para Curitiba e para o Dubai. Eu fui aprender a palavra com ele. 1 ano aprendendo a palavra com esse irmão e ele me instruindo em coisas que eu nunca ouvi da igreja. Nem com pastores novos, nem com pastores velhos. Eram coisas maravilhosas. Vocês vão ter acesso. Vai chegar a vocês. Vocês vão entender o que eu estou falando. Quando vocês começarem a ver sobre essas coisas, vocês vão entender por que eu falo isso. O que aconteceu comigo, irmãos? Depois de um tempo, Deus chegou para mim e falou assim, Cleves, agora você já... Eu reuni canais do YouTube, 7 canais enormes do YouTube, cada um com 300 mil inscritos. Fizemos uma reunião aqui em Curitiba, vamos pregar a palavra, vamos disseminar essa doutrina, vamos fazer algo grande para Deus. Irmãos, Deus me deu a mensagem da Santa Ceia. Eu falei assim para eles, irmãos, tem muitas pessoas que não congregam mais.
estão fora das igrejas que foram feridas. E Deus mandou a gente fazer uma Santa Ceia online. Mas não eles sozinhos na casa deles e a gente aqui, não. A gente orienta eles a fazer de 2 em 2 para que eles possam partir do pão, para que haja essa troca, para que eles possam ter comunhão. Eles estão muito tempo sem ceiar, estão muito tempo sem participar do corpo de sangue de Cristo. Irmãos, quando eu falei isso, de algo se levantou no meio deles. Eles acharam que eles estavam falando algo para me agradecer. Cresceu uma inveja no coração deles, um negócio terrível. Quando eu vi, irmãos, eles estavam sendo excluídos daquele grupo. E pior do que isso, eles me expuseram em uma live de 3 horas e meia para mais de 500 mil pessoas no Brasil inteiro. Coisas terríveis. Eu clamei a Deus, falei: Deus, o Senhor me chamou para a palavra. Eu já estava sendo rejeitado no ministério, porque eu pregava algo diferente sobre dízimo, eu pregava algo diferente sobre outras coisas. Eu já estava fazendo perseguição dentro do ministério. E agora estava sendo abandonado para aqueles que estavam juntos comigo, que estudavam a palavra junto comigo, que foram as pessoas que me ensinaram, as pessoas pelas quais eu tinha a maior admiração. E agora estava sozinho e orei a Deus, falei: Deus, o Senhor conhece meu coração, viu o que esse irmão fez para mim, ele é meu irmão, mas olha o que ele fez, e agora o Senhor quer trazer justiça. Quando eu fiz essa oração, irmãos, eu caí doente com Covid-19, quase morri. Aí eu entendi. No pé da minha cama, Jesus apareceu, um dia eu estava muito mal, sozinho, em uma casa, sem minha esposa, sem meus filhos, sem os irmãos, aquela coisa toda acontecendo na internet, eu não podia me defender, não conseguia gravar, fazer mais lives. Foi muito ruim. E aí, Deus me deu essa mensagem de ceia e falou algo para mim a respeito do Salmo 23. Sabe quando tem escrito lá no Salmo 23? Tem o Salmo 23 aí, pastor? Eu já vou encerrar. Salmo 23, verso 5, né? Salmo 23, verso 5. Prepara-se uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui, irmãos, o Salmo 23 está contando a história de uma ovelha que vira cordeiro. É a história de Jesus. Mas também está contando a minha e a sua história. Nós estávamos lá no mundo perdido, no pasto, fora da casa, fora da presença de Deus. E aí Deus ele vem, começa a nos conduzir por vales de sombra de morte, muitas coisas ruins acontecem. Mas depois de um tempo, você vai se deparar com isso aqui. E aí você pode imaginar assim: bom, isso deve ser uma mesa, e aí eu vou estar sentado nela, né? E aí os meus inimigos vão vir, as pessoas que falam mal de mim, as pessoas que não gostam de mim, vão se assentar ao redor da mesa. E aí eu vou poder perdoar cada uma delas. Eu vou poder perdoar cada uma delas por aquilo que elas têm feito, a meu respeito, têm falado a meu respeito. Mas, na verdade, você vai amadurecendo na fé e você vai entender que não é isso. Você vai amadurecendo um pouco mais. Aí, irmãos, você entende que você é o cordeiro. Você vai ser entregue na presença dos seus inimigos, porque na verdade foi o que aconteceu com Jesus. Quem eram os inimigos de Jesus naquele contexto onde ele foi crucificado? Eram seus próprios irmãos. Eram aquelas pessoas que caminhavam com ele, que falavam: Hosana, filho de Davi, quando ele entrou no burrinho. Mas quando estava ele e Barrabás, falavam: não, solta Barrabás e mata Jesus. Então, é sobre isso, irmãos. Ungir a minha cabeça com óleo, o cálice transbordando, é sobre sacrifício, sobre entrega, por amor de seus irmãos. E foi o que eu fiz. Deus mudou a minha mensagem,
Deus me deu uma mensagem de Cristo cruz e mesmo. Eu abandonei todos aqueles estudos escatológicos que eu fazia com aqueles canais, todos sobre Apocalipse, toda aquela coisa eu abandonei. E eu pude ver a justiça de Deus sendo executada na vida de cada um daqueles irmãos. Ao passo de que 3 anos depois, eles falaram: irmão Cléber, nós vamos fazer um encontro, uma reunião em Curitiba, e nós queremos a sua presença. E eu com o coração ainda machucado, eu falei: eu vou. Cheguei lá, era uma célula, assim, numa casa, sentei. Quando eu sentei, eu não consegui olhar para eles. Sabe quando você faz algo do seu irmão, você não consegue olhar para ele? Você baixa a cabeça, você sabe que você está em falta do seu irmão. Foi o que aconteceu lá. Eles não conseguiam olhar para mim, eu não consegui olhar para eles. Baixei a cabeça, fiquei assim, eles louvando o hino e eu escutando. Daqui a pouco eu senti aquela mão pegar no meu ombro assim. Aí eu achei que era o irmão Pedro que estava do meu lado ali, o Pedro, né? Achei que era Pedro que estava do meu lado, tinha levantado e viu, né? Boa, irmão, você fica assim, meu. Quando abri os olhos, não havia ninguém. Eu entendi que Jesus estava comigo. E ele estava me confortando. Então vai ter momentos, irmãos, que vocês vão ficar sozinhos. Vai ter momentos que vocês vão ser desprezados, serão humilhados, serão perseguidos. Jesus falou: no mundo vocês terão as aflições, vocês vão ser rejeitados, vão ser humilhados, vocês vão ser perseguidos. Mas se você tem Jesus, irmãos, você tem a maioria. Aleluia! E olha que o meu caminho já está feito, porque esses homens eles sopraram meu nome por todo o Brasil. Ou seja, as pessoas me conhecem não da forma como eu gostaria que eu me conhecesse, não como vocês têm a oportunidade, né? Mas elas sabem quem é o Cristo. Elas viram o que aconteceu lá, e a maioria delas também não aprovaram. Elas falam: nossa, eu nunca vi aqui, eu nunca vi algo daquela forma. Eu tenho anos de frente, eu nunca vi nem na igreja, que dirá fora da igreja. Por causa de uma santa ceia. Olha o poder que isso tem. Ser participante do corpo do sangue de Cristo, 5 minutos e encerramos. Ser participante do corpo do sangue de Cristo é você participar da família de Deus. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi derramado por mim e por você, para que você entenda de uma vez por todas que Ele é nosso Pai e que nós somos filhos de Deus. E uma vez que nós somos filhos de Deus, agora não convém, irmãos, que nós tenhamos dissensões, brigas, tantas coisas, que da nossa boca não saiam palavras torpes, que eu não venha denegrir a imagem dos irmãos, que os irmãos não venham denegrir a minha imagem, que nós possamos ser um só Deus, unidade, em amor, comunhão. Como eu falei no começo dessa mensagem, talvez os irmãos não gostem de alguma atitude minha, de algo que eu falo, ou que eu faço. Talvez eu não goste de algo que os irmãos façam. Teve um dia aqui na igreja, irmãos, o pastor Fábio vai lembrar, o pastor Emerson me deixou sem ceia. Eu estava na porta quando eu conhecia ele. Ele entregou o cálice da ceia para todas as pessoas, e quando chegou em mim, ele passou direto. Aquilo certamente entristeceu o coração de Deus. E eu sei que entristeceu por quê? Porque quando eu saí daqui, no meu carro, com a minha esposa, estava tendo culto na outra igreja, perto da esquina da minha casa. E quando eu cheguei lá, era muito cedo. E o pastor lá que deu para mim falou: irmão Cléber, eu tinha guardado aqui para você o cálice, porque eu tinha certeza que você viu. No mesmo dia. Depois disso, eu e ele conversamos. O pastor Fábio se obrigou a exortar também, porque tem horas que o pastor precisa exortar. É o que nós estamos falando aqui. Entende, meus irmãos? Comunhão, aliança, unidade. Aí aquilo para mim é algo normal. Hoje em dia, faz o Senhor, olha ele, cumprimenta, a gente se abraça, ora junto, pula junto. Mas tem coisas que acontecem. E se você não tiver um coração perdoador, se você não tiver um coração perdoador, se você não for alguém humilde na presença de Deus,
Isso poderia ter me entristecido e eu nunca mais ter voltado a ser liberado. Irmãos, ceia do Senhor é algo santo. Isso é o que vocês vão passar a fazer agora após o batismo. Eu falei que ia falar 5 minutos, né? Passou 1 minuto. Vou continuar mais tarde. Irmãos, Deus ele quer nos aprovar. O batismo, quem aqui batizou vocês 4, vocês 5, né? O Sim, você. Os estados batizados aqui só 3. Não, Só 4. Agora, sim. Irmãos, o batismo é algo interessante. Ele é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Por quê? A Bíblia vai falar para nós, João Batista, ele fala assim, ó, eu vos batizo com água, que é para arrependimento de pecados. Mas após mim virá um que vos batizará com fogo e com ar. Na verdade, com fogo e com espírito. A palavra espírito, na verdade, é a palavra rua, que significa ar, sopro, vento. Então você tem aí água, fogo e ar, purificando, dando nova vida. E o que é isso, Clécio? Isso é o que gera vida, isso. Água, fogo e ar é o que tem dentro do átomo. O átomo é a menor partícula de matéria e tudo isso que você vê aqui, microfone, computador, tudo é feito através de átomos, que é água, fogo e ar. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é que gera todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra. Quando você é batizado, você recebe porção do Espírito, a porção que vem pela água. Mas agora você precisa receber o batismo com fogo e com o Espírito. E esse só quem pode te dar é Jesus. Ele é aquele que vem após João Batista. Então você, para receber esse batismo com fogo e com o Espírito, você precisa se fazer um só com Ele. Quando você se fizer um só com Cristo, você vai ter a mente de Cristo. Você vai olhar como Ele olha, ver como Ele vê, agir como Ele age. Olha a responsabilidade disso. O Espírito Santo de Deus vai te dar isso. Os 7 Espíritos do Senhor, que são gerados na sua mente. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor e fé. Tudo isso gerado na sua mente. A partir do momento que você recebe os 7 Espíritos do Senhor na sua mente, você tem algo chamado metanoia, sua mente é transformada e você agora passa a enxergar como Cristo enxerga. Então agora você é capaz de perdoar o seu irmão. Você agora é capaz de pôr a mão e curar. Você agora é capaz de pregar a palavra de Deus, de manusear bem a palavra de Deus, mesmo que você se sinta incapaz. Mas tendo o Espírito Santo de Deus, você pode fazer todas essas coisas. Amém, meus irmãos? Então, que essa palavra tenha entrado no coração dos irmãos. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé nessa noite para nós não pedirmos nada. Vamos somente agradecer. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, porque essa palavra é como uma estaca. Essa palavra, eu tenho certeza que ela é uma palavra firme, mas ela trata, né, irmão? Ela trata o nosso coração. Se tem uma pessoa que te ofendeu, uma pessoa que te magoou, uma pessoa que te fez mal, ore por ela nesse momento. Não para que ela morra, não para que aconteça algo de ruim com ela, mas olhe para ela para que Deus transforme o coração dela, para que ela possa se alegrar com você, para que ela possa te pedir perdão, para que vocês possam ter verdadeira comunhão. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, a sua palavra foi ministrada aos seus filhos, Senhor meu Deus. E eu sou muito grato a Ti, porque eu sei, Pai, que em cada coração, Senhor meu Deus, há uma semente plantada nessa noite. Senhor Jesus, essa foi a mensagem que o Senhor ministrou a nós. Mensagem de Santa Ceia, Pai, de comunhão, do partir do pão, Senhor meu Deus. Que o Senhor venha fazer em nós um coração reto, um coração puro, Pai. Que nós venhamos ser como uma criança diante da Sua presença, meu Deus, com inocência. Que nós possamos, Senhor Jesus, cada vez mais buscar a Sua face. Senhor meu Deus, onde estiver aquela pessoa agora, meu Pai, que fez algum mal, que ofendeu, Senhor meu Deus, que falou algo ao nosso respeito, que não condiz, ó Pai, com aquilo que o Senhor já tem visto no nosso coração, perdoa eles, Pai,
Senhor meu Deus, perdoa eles para que a gente possa ter verdadeira comunhão. Porque a igreja do Senhor em comunhão, ó Pai, ela tem poder para perdoar os pecados. Porque nós somos a extensão de Cristo na terra, Senhor Deus. Cabeça e corpo, Senhor Pai, que nós possamos ser um com Jesus, assim como Ele é um com o Senhor. Que nós possamos receber a plenitude do Espírito Santo, Pai, que vem através do batismo, através da consagração, do partir do pão e do testemunho que nós damos do nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa forma que eu oro, Pai, desde já te agradeço, e eu tenho certeza, Pai, que nós seremos abençoados com a sua honra, com a sua glória, com o seu nome. Amém, Jesus. Vamos receber o pastor Fábio agora com palmas para ele. Glória a Deus. Irmãos, lembrando que domingo nós continuamos essa campanha. E hoje Deus usou muito forte a sua vida, pastor Pérez. Muito forte e às vezes, por muitas vezes, eu preguei, às vezes, e saí pensando, não aconteceu do jeito que eu pensei que ia acontecer. Só que depois pessoas vieram falar que forte. E hoje eu, como pastor da igreja, eu sei que essa palavra tinha que ser essa palavra mesmo. Eu sei o que acontece com uma pessoa se abrir e Deus usou certinho, cirurgicamente, do que a igreja precisava ouvir hoje. Como Jesus é sério, o mistério que Deus separou para você, né? Jesus, amém? Irmãos, vamos orar. Sexta-feira tem culto. Sexta-feira vai ser a continuação do culto de sexta-feira, do culto da vitória. Domingo nós vamos continuar essa campanha, uma nova história Deus tem para mim. Essa é a última campanha de domingo do ano de 2025. Nós vamos encerrar essa campanha e vamos estar próximo aí já do culto da virada, dos cultos finais do ano. Então essa é a última campanha que nós vamos fazer no domingo. Então participe dessa campanha. Eu creio que ainda esse ano você vai contar o testemunho do milagre da vitória na sua vida. Amém? Então vamos orar, vamos para a casa abençoada. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por mais este culto, Senhor. Obrigado, Senhor, pois a sua presença foi real e verdadeira, Senhor. Podemos ter a certeza, Pai, que o Senhor falou conosco nesta noite. Nós recebemos, Senhor, essa palavra, meu Deus, para que isso venha nos fortalecer, para que isso venha nos curar, para que isso venha nos transformar, Senhor, em melhores adoradores, ó Pai, mais próximos de Ti, Senhor. Meu Deus, nos leva em paz, ó Pai querido, quebra toda a corrente, todo impedimento, Senhor, e que ao chegar em casa, ó Pai querido, nós possamos ver, Senhor, um novo ambiente, ó Pai, um milagre, Senhor, já transformado, já feito, Senhor, enquanto nós adorávamos aqui, Senhor, o anjo do Senhor já trabalhava em nosso favor. Nós cremos, ó Pai, por isso já agradecemos no nome do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, as doces e divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós hoje, amanhã e sempre, todos dizem amém. Glória a Deus. Amém.